Boa noite, internautas da Orlens TV. Estamos aqui em mais um programa, né, mais um podcast Psiuquê. Hoje com uma convidada muito especial, né, e num dia muito especial também. Estamos aqui com a enfermeira Carla Pickler Cunha. Hoje, dia 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Então a gente quer dedicar esse programa especialmente a todas as enfermeiras que estão na ativa, né, que estão nos assistindo, que estão nas ativas, que estão no processo, né, de cuidar do adoecimento das pessoas. Bem-vinda, Carla, né? Lembrando que o nosso programa de hoje ele é patrocinado pelo 3D Telecom, PM Motos, Brat Automóveis, Conecta Informática e Shambhala Produtos Naturais. Abraço para os nossos patrocinadores e bem-vindo aos internautas que já estão conectados na página da Orlens TV, no nosso podcast, né? Mônica Pickler entrando, a Zilda Cruz de Biasi, boa noite, e aqui a Mônica Pickler dizendo Caquinha. Carla, bem-vinda, né? Então vamos iniciar com a tua apresentação para os nossos internautas que ainda não te conhecem. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço ao Júnior pela oportunidade, pelo convite de estar aqui conversando, né? Um pouco, refletindo um pouco sobre a minha performance profissional, como também a profissão enfermagem. Estou muito feliz de estar aqui hoje e espero tirar daqui grandes reflexões e conhecimento para que a gente possa sempre lembrar da importância dessa profissão que é a enfermagem. E ainda mais nesse dia tão especial, novamente, o 12 de maio, né? Novamente, os parabéns a todas as enfermeiras. Entrou a Valdirene, boa noite. Grande Carla, José Luiz Batista, boa noite. Giliola Olívio Silimbelli, boa noite, Gili. Lembrando, informando que na próxima semana a gente vai estar com a Valdirene aqui, mas depois a gente vai falar melhor sobre o que ela vai trazer para o nosso programa. Carla, então, enfermeira há quanto tempo e por que você escolheu ser enfermeira? O que te levou a, assim, eu quero ser enfermeira? Como é que foi esse processo de escolha profissional? Na verdade, a escolha profissional veio na época, há quase 40 anos atrás, poucas opções de cursos na nossa região, né? Hoje, graças a Deus, nós temos aí uma pleia de universidades, de cursos no nosso entorno, principalmente a nossa Unibave, né? Que vem aí formando profissionais há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, né? Então, mas na época que eu era, né, mocinha, saindo do ensino médio, eu não existiam muitas opções. Eu já tinha minha irmã estudando fora, né? Minha irmã Andiara estudando direito fora. Meus pais também ficaram assim preocupados de eu também estar longe, né? E disse: Carla, quem sabe tu faz um curso que esteja mais próximo aqui de nós, de Orleans. E quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, eu perguntei para o rapaz, e o rapaz disse assim, o rapaz que estava fazendo a inscrição: olha, tem um curso muito bom aqui agora, que tem tido muita procura, que é a enfermagem. E eu até então nunca tinha pensado nisso. E eu, naquele momento, disse: então coloca aí, eu vou fazer inscrição para o seletivo de verão para a enfermagem. E qual não foi a minha surpresa, que eu acabei sendo contemplada e acabei iniciando o curso, né? Então, eu digo assim que não foi um pensamento de nova, né? Eu digo assim, de tenra idade, como muitos dizem: quando eu crescer eu quero ser tal, né? Não. Mas, de qualquer forma, foi uma profissão que eu abracei e que eu tenho muito orgulho, né? Tem uma frase de uma professora minha que ela sempre dizia, né? Não é tu que escolheu a psicologia que te escolheu. E nesse caso, não foi tu que escolheu a enfermagem, sim, eu acho que a enfermagem te escolheu. E nesses 40 anos, né, de profissão... Isso mesmo, né? Júnior, eu acho que passa por isso mesmo, né? A profissão nos escolhe, né? E acabamos, assim, que entrando, e a necessidade do trabalho, é óbvio que a gente precisa também ganhar para trabalhar, e isso é o nosso sustento da vida, mas não se reporta só a isso, com certeza, não se reporta também ao idealismo da profissão, a importância dela no contexto histórico mundial, né? Sim, sim. E aqui estamos comemorando mais um ano, né, da enfermagem, hoje, dia 12 de maio, Dia Mundial da Enfermagem. Entrou aqui a Andiara, boa noite, né? A Genilza, boa noite. Lorena, que saudade, Lorena, quanto tempo, né?
Portal Eu Buscador, boa noite, parabéns a todas as enfermeiras e enfermeiros, é uma nobre profissão. Lorena colocou aqui, boa noite, parabéns enfermeira. Carlinha, muito orgulho de você. E a Indiara, orgulho dessa mana, né? Com certeza. Então, cara, como é que a gente pode iniciar aqui, né, falando assim um pouquinho da história da enfermagem, né, como profissão? Como é que ela surgiu como profissão, né? Eu sei que provavelmente é uma das profissões mais antigas do mundo, porque ela traz o cuidar, né? E como é que surgiu a história da enfermagem e como é que ela surgiu no Brasil também? Então, na verdade, se a gente observar a história da enfermagem no mundo, a gente vai se reportar lá no século XVIII, né? Um pouco antes, não existia, foi a partir do século XVIII que se começou a pensar num cuidado mais metódico, num cuidado técnico, num cuidado, digamos assim, aliado à ciência, né? Porque até então as práticas de cuidado eram muito empíricas, que a gente falava, né? Ou seja, não existia nenhum método, as pessoas por si só não tinham nenhuma formação em relação a isso, e ao longo dos anos, essas práticas foram feitas por pessoas leigas, mas que tinham alguma afinidade com o cuidado, né? Curandeiros, na época diziam as feiticeiras, na época lá de 1500, 1400, né? Se falava muito nisso. Com o passar do tempo, no século XVIII, surgiram algumas pessoas importantes nesse contexto. E nós sempre referenciamos uma em especial chamada Florence Nightingale. Florence Nightingale foi uma enfermeira, na verdade ela morava na Inglaterra, filha de pais abastados, mas não contente com a vida que ela tinha, ela relata isso, a história relata que ela recebeu um chamado de Deus, ela mesma relata isso, para que exercesse o dom de cuidar das pessoas. E ela começou, então, a exercitar esse cuidado, mas empiricamente ainda. E quando, num certo momento, ela resolveu estudar na Inglaterra, embora ela seja de origem italiana, o nome dela é Florence, nomeada pela cidade que ela nasceu, que foi em Florença, na Itália, mas viveu durante muitos anos na Inglaterra. E a Florence, então, é que iniciou todo esse referencial importante que nós temos da enfermagem no mundo. Florence Nightingale foi uma enfermeira que foi para a Guerra da Crimeia, na época, uma guerra importante, né, que tinham diversos países, Rússia, inclusive, e outros países envolvidos, e ela recrutou, na época, 30 enfermeiras, ela fez a seleção, observou o perfil das enfermeiras e levou para a Guerra da Crimeia, onde existia lá um grande número de soldados feridos. E ela conseguiu, nesta guerra, diminuir a mortalidade dos soldados de 40% para 2%. Então, ela recebeu, quando retornou dessa guerra, diversas honrarias do rei da Inglaterra na época, em função desse achado, né, que ela teve de recrutar essas enfermeiras e desse trabalho voluntário maravilhoso que ela fez na Guerra da Crimeia. Então, que história bonita, que história interessante. E eu lembro na época que eu era acadêmico no Unibave, de uma semana da enfermagem, e eu escutei uma história muito bonita que se retrata ao símbolo, né, da enfermagem, o símbolo que está aqui na mesa aqui, que a Carla trouxe para a gente mostrar para os nossos ouvintes. E como eu achei que essa história eu achei ela tão bonita, tão comovente, né, eu acho que a gente pode compartilhar essa história também, né? Qual é o símbolo da enfermagem e como é que esse símbolo surgiu, né? Então, Júnior, o símbolo da enfermagem surgiu com a Florence Nightingale, né? Sim. A Florence, ela ficou nomeada como a Dama da Lâmpada. Mas por que Dama da Lâmpada? Porque a lâmpada é um símbolo da enfermagem. Porque a Florence saía à noite com uma lamparina, não é bem uma lâmpada, era uma lamparina, né? Na época, para socorrer os feridos, né? E como era tudo escuro, não existia energia, ela saía com essa lâmpada para poder cuidar dos feridos de guerra. E existe um filme, inclusive, né, que as pessoas que tiverem interesse podem buscar pela internet, né, um filme
de praticamente 2 horas. Eu, inclusive, sempre passo esse filme, porque eu sou professora de História da Enfermagem, né, do Unibave, do curso de graduação de enfermagem. E esse filme relata e mostra exatamente, né, como a Florence desenvolvia esse trabalho de voluntariado, de cuidar dos feridos de guerra com uma lâmpada. Então, ficou rotulado, né, a lâmpada como um símbolo da enfermagem. Como eu falei, é uma história muito bonita. Se a gente pensar assim, dá até para ver um filme, né? Uma mulher da época, no escuro, com uma lâmpada, socorrendo, salvando vidas, cuidando, se dedicando, né? Então, por isso que eu digo que a enfermagem é uma nobre profissão e, mais uma vez, meus parabéns a todas as enfermeiras, as que eu trabalho, as que eu não trabalho, as que estão assim na ativa. Estamos aqui entrando o seu Tony Cascais, pai do Daniel. Boa noite, estamos ligados, parabéns. Evânia Cruzeta Amazon, Edna De Biasi, Dona Redna. Vamos trazer a Dona Edna aqui para um programa também. Vamos convidar. Cirlei Bernardo, sempre ao vivo, sempre participando, né, lá de Criciúma. Maria Otília Volpato, boa noite. Marisa Demétrio, boa noite. E Cecília Santina Androella. Bem-vindos os internautas que estão ao vivo. Lembrando que o programa fica gravado na página da Orleans TV. Então, quem não conseguiu assistir pode estar assistindo mais tarde, novamente. E convido vocês também para compartilhar o link, né, para o pessoal que tem acesso a essas maravilhosas informações que a Carla está trazendo. Lembrando que todos os programas ficam gravados. O que faz o enfermeiro? A enfermeira, né? Vamos pensar assim, a gente salva vidas, a gente cura, mas qual é o papel do enfermeiro hoje assim, na sociedade? Como é que tu avalia isso? Então, Júnior, sempre lembrar que hoje, 12 de maio, é o dia do enfermeiro, né? É o dia mundial do enfermeiro. E no dia 20 de maio, nós temos o dia do técnico de enfermagem. Outro profissional que merece parabéns, né? Exatamente. Então, de 12 a 20 de maio, nós temos a Semana Brasileira de Enfermagem, que ela já acontece há 90 anos. Desde que a Associação Brasileira de Enfermagem, que é uma entidade de classe social, né? Que o papel da ABEM é desenvolver projetos, eventos científicos, a pesquisa dentro da área da enfermagem. Então, a Associação Brasileira de Enfermagem, né, que tem uma sede nacional, que é em Brasília, e tem as sedes regionais. Nós, em Santa Catarina, também temos uma ABEM, a ABEM Santa Catarina. Né? Então, a Semana Brasileira, ela se dá de 12 a 20 por isso. De 12 de maio, na verdade, por que o dia do enfermeiro é 12 de maio? Uma boa pergunta, quero saber. Então, pelo nascimento da Florence Nightingale. Florence Nightingale nasceu no dia 12 de maio de 1820. Né? E ela faleceu em 13 de agosto de 1910, com 90 anos. Né? E Ana Nery, então 12 de maio, comemora o nascimento de Florence Nightingale. E Ana Nery, que a gente também daqui a pouco pode falar um pouco, que é considerada a enfermeira ícone do Brasil, faleceu no dia 20 de maio. Essa enfermeira baiana, que na verdade ela nunca foi enfermeira. A gente até pode daqui a pouco falar um pouquinho sobre ela também. Vamos falar já. Vamos então, a Florence é a ícone da enfermagem mundial, certo, né? Italiana, mas que nasceu na Inglaterra e que viveu 90 anos para a enfermagem. Fundou a escola de enfermagem, foi professora de escola, desenvolveu uma teoria que é a teoria ambientalista. O que a Florence dizia? Ambiente sujo, as pessoas vão continuar doentes. O ambiente que as pessoas estão tem que estar limpo. Então, é o que ela chama, a gente chama hoje a teoria ambientalista. E Ana Nery é uma referência. No Brasil, Ana Nery é uma referência brasileira. Ana Nery, ela era casada e ela ficou viúva com 29 anos. Ela tinha 3 filhos, era baiana, né? E ela, então, um filho militar e 2 médicos. Todos se alistaram para a Guerra do Paraguai. E a Ana Nery, em função de não ficar sozinha, porque os 3 filhos iam para a guerra, ela pediu, na época, para que fosse junto, né? E ela foi junto nessa guerra. E ela ajudou muito aos feridos de guerra. Ela ajudou muito. Ela foi um modelo de enfermagem, de cuidado na Guerra do Paraguai. Inclusive, ela perdeu um filho na guerra, né? Mas, mesmo assim, ela não enfraqueceu. Ela continuou também. Existe um filme dela, né? Então, Ana Nery nunca foi enfermeira. Ela não tem uma formação específica de enfermeira. Mas ela, como voluntária, desenvolveu um grande papel assistindo os feridos de guerra na Guerra do Paraguai.
né? Acompanhando seus filhos. Ela não é enfermeira, não foi enfermeira, não é enfermeira, mas se tornou uma referência para a enfermagem, né, pelos atos. E quantas histórias bonitas que a gente está conhecendo aqui agora, né? Eu lembrava da lanterna, né, do símbolo da enfermagem, mas a questão da Florence e da Ana, eu agora que estou... Eu acho que eu assisti o filme dela, eu tenho uma certa lembrança, assim. Ana Justina Ferreira de Oliveira, o nome dela. Ana Justina. Mas o Júnior tinha perguntado para mim sobre a profissão, né, Júnior? Isso, o que faz? Então, assim, a enfermagem, a gente sempre, né, coloca isso já é um juramento que foi, inclusive, preconizado pela Florence, é a arte de cuidar, é a essência do cuidar, é o que o podcast colocou como escopo aí de título, né, do momento, é a arte de cuidar. A gente sabe que nós temos divisão de trabalho na enfermagem. Inclusive, eu sou da época, Júnior, que nós existiam 4 profissionais na área da enfermagem. Atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. A diferença entre o outro são os níveis de conhecimento e de estudo, né? O atendente já era um profissional mais simples, desenvolvia tarefas um pouco mais simples dentro da área da enfermagem. O auxiliar de enfermagem e o técnico um pouco mais complexo. E a enfermagem, então, sempre foi aquele profissional que desenvolveu tanto a parte da liderança do grupo, tanto quanto os procedimentos mais complexos. E hoje, nos tempos atuais, nós temos 2 classes, né? Com o passar do tempo, se percebeu que poderia se diminuir a quantidade de profissionais da área da enfermagem para melhor qualificá-los. Então, nós temos técnicos de enfermagem, que é a nível de 2º grau, né? O indivíduo faz 2 anos de curso técnico, né, com uma carga horária de 600 horas de estágio e é habilitado a desenvolver técnicas de enfermagem. E o enfermeiro, então, é a nível de graduação, com 5 anos de curso, né? Ele é habilitado a desenvolver trabalhos tanto na área hospitalar, tanto quanto na área da atenção primária. Hoje nós temos enfermeiros em diversos segmentos da sociedade, porque o enfermeiro, Júnior, é uma profissão autônoma, tá? O enfermeiro, por si só, principalmente com a evolução da categoria, com a evolução da ciência da enfermagem, tem se percebido a cada dia que a enfermagem está cada vez mais autônoma. Ela desenvolve a consulta de enfermagem, né? Ela, por exemplo, numa unidade de saúde não há necessidade que esteja só o médico fazendo isso. O enfermeiro já está empoderado para a prática. Prescrição de medicamentos sintomáticos, pedido de exames complementares, né? Todo a anamnese do paciente histórico, o enfermeiro já faz essa prática. Já é uma prática que o Conselho, já desde 1986, preconiza, mas que ao longo do tempo tem se alargado bastante. O enfermeiro é um grande empreendedor, né? Ele tem desenvolvido muita questão do empreendedorismo, né? Em diversas áreas, né? Do cuidar. E, então, nós temos aí um grande nicho de mercado aberto, né? E claro que a gente percebe, né, Júnior, que com a pandemia, com certeza, esse profissional foi muito mais vislumbrado, né? E nós ainda podemos dizer com precisão que nós ainda temos no mercado falta desses profissionais e que a todo momento, inclusive, eu recebo pessoas me solicitando profissionais para trabalhar, tanto enfermeiros como técnicos de enfermagem. Então, a gente tem aquela visão do enfermeiro no hospital, mas a gente hoje pode perceber, quem está nos acompanhando, né, aqui é amplo o campo de trabalho para esse profissional, né, para o profissional enfermeiro, né, que sai da linha do hospital, mas tem uma dimensão muito mais ampla, né, que talvez seja as áreas de atuação dos enfermeiros, que eu queria saber, assim, são várias áreas que a gente pode estar atuando. Poderia citar algumas aqui? Não, o Júnior, tem que lembrar da formação que eu não falei, né? Os enfermeiros que são formados com a graduação, eles já estão habilitados a dar aula para curso técnico de enfermagem. Aliás, são os únicos profissionais que podem fazer isso. Tá? É muito claro, a legislação é clara, aula para técnico de enfermagem, disciplinas técnicas de enfermagem somente podem ser ministradas por enfermeiros. Um outro campo. E aí, claro que com mestrado e doutorado, né? Geralmente as universidades pedem isso, porque o MEC exige, né? A titulação para ser professor. Você, então, pode estar lecionando na graduação, né?
graduação, pós-graduação, enfim. Interessante. Já que a gente falou na questão da graduação, né, do curso técnico, como é que foi a tua experiência como coordenadora do curso da Unibave? Assim, eu sei que tu foi coordenadora por um bom tempo e... Então, foi um grande desafio. Foi a primeira coordenadora do curso do Unibave? Oi? Tu foi a primeira coordenadora do curso? Eu fui a segunda. A segunda, sim. Na verdade, eu com uma outra colega fomos precursores daquele curso. Criamos o curso, sim. Né? Com uma equipe toda que o Unibave tem, nós criamos o curso. Pelo fato de eu já tinha tido 2 trabalhos, eu não poderia assumir mais um. Então, foi colocado um outro coordenador na época, né? E quando esse coordenador resolveu sair, em função de arrumar um outro trabalho, na época o professor Celso, que era reitor, me chamou, e eu estava, inclusive, deixando um trabalho, né? Eu acabei assumindo, em 2009, a coordenação de curso, no qual saí agora em 2020, né? Fiquei praticamente 11 anos como coordenadora de curso. Um grande desafio, Júnior. Eu acho que tu vivenciou alguma coisa na época, porque tu era acadêmico lá, né? Foi um grande desafio, porque nós, enfermeiros, na verdade, somos muito pouco formados para cuidar da formação. Nós somos formados para a técnica, para a liderança do serviço, né? Mas não somos formados para a formação acadêmica e para pensar que nós estamos ali auxiliando a formar pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Foram grandes desafios, mas o Unibave sempre foi muito parceiro com isso. Tivemos lá à frente 11 anos, e eu me orgulho muito disso. Hoje, continuo como docente do curso, né? Sempre também tentando ajudar no que eu posso pela minha experiência, mas dizer que o Unibave tem, entre vários cursos, um grande curso, que é o curso de enfermagem, sim, com certeza. Sim. E os cursos de psicologia e enfermagem sempre tiveram uma boa relação, né? Com os outros cursos também, mas eu posso dizer que a enfermagem a gente sempre foi parceiro. E a minha formatura foi junto com a enfermagem, a gente formou psicologia e enfermagem juntos, assim. Isso mesmo. Estamos aqui, Ana Rosa Catânio de Gravatal, boa noite. Dona Ana, que saudade da senhora. Ciler Bernardo de Criciúma, parabéns a todos os enfermeiros. Lauri de Tubarão, né? O Lauri, boa noite, parabéns a todos os enfermeiros. Lauri é enfermeiro também, né? O Lauri, Nossa, o Lauri é uma pessoa muito especial. Andréia De Biasi, boa noite. Andréia De Biasi, novamente, parabéns pelo programa. Que bom que está gostando, Andréia. Adoro a Carlinha, né? E a Marisa Demétrio aqui, parabéns a todos os enfermeiros. Aline Acorde, palminhas pro programa. Tu falou da tua experiência como coordenador do curso do Unibave e acompanhei teu trabalho lá, sim, e vi a dedicação que tu tinha com o curso, com o Unibave, com a instituição, de certa forma, né? Mas tu também teve uma passagem, ou não sei se está ainda, no SAMU, né? E eu acho que o SAMU é meio punk também, né? Então. Assim, Júnior, eu fui enfermeira de unidade hospitalar durante 23 anos. Eu passei por 5 hospitais, né? Inclusive de Orleans aqui durante 6 anos, né? Fiquei 11 anos trabalhando no Hospital de Referência de Infectologia e Pneumologia, no ano de 95, que estávamos praticamente com o início do advento da HIV/AIDS no estado. Então, eu participei desse processo, num momento muito crucial e muito importante dessa patologia para o mundo, para o Brasil, né? E vim, sim, em 2003, 2004, com a criação do SAMU em Santa Catarina. Eu já morava em Orleans e ia dar meus plantões em Florianópolis, né? Mas retornei a Orleans, morei 6 anos em Florianópolis, retornei para cá. E eu continuava dando meus plantões, porque eu não tinha conseguido a minha transferência. Até que o SAMU abriu, né, em Criciúma, foi criado, e eu, então, recebi um convite para estar desenvolvendo meu trabalho como enfermeira socorrista da Unidade de Suporte Avançado do SAMU de Criciúma. Ali eu fiquei durante 11 anos como enfermeira socorrista, com grandes desafios também. Eu já estava com quase 50 anos quando eu vim para o SAMU. O SAMU, tu tem que ter aí, além de tudo, tu tem que ser meio atleta, né? Me vi até obrigada, com certeza, não só por isso, mas de estar desenvolvendo as minhas atividades físicas para que eu pudesse estar a contento, porque o socorrismo, ele tem grandes diferenciais de outras profissões, né? Você vai a todo lugar, é barranco, é barreira, é buraco, seja onde for, você tem que ir e socorrer, né? Sabe que socorrismo, a gente tem todas essas nuances aí, né? Todas essas situações adversas. E eu acabei, então, e eu fiquei durante 11 anos,
E o desejo de estar em Orleans, eu ia para Criciúma e voltava, então eu fiz uma conversa com o gestor, na época, o prefeito Dr. Jorge. Ele estava precisando de alguém para tomar conta, inclusive, do SAMU. E aí, então, ele me trouxe disponível, né, do estado para o município, em 2018, onde eu estou ainda como coordenadora do SAMU aqui de Orleans. Então, eu desenvolvo essa atividade, né, durante o dia no SAMU de Orleans. Quero dar um abraço grande e especial para todos a equipe do SAMU, né, que são realmente valorosos profissionais, nossos parceiros de jornada, né, e parabenizar também, né, eles como técnicos de enfermagem na Semana Brasileira, né, são heróis realmente guerreiros dentro desse contexto da prática de urgência e emergência. Então, hoje eu desenvolvo esse trabalho, né, também no SAMU. Então, que bacana, né? Como é que foi o processo? Como é que tu avalia o processo da pandemia que a gente vivenciou, né, dentro, falando como enfermeira, assim, né, que eu sei que foi um processo dolorido e sofrido, mas para muitas pessoas, mas a enfermagem, como outras profissões da saúde, estavam lá na linha de frente, né, dando seu máximo de algo tão desconhecido, né, porque até no início não tinha informações e provavelmente foi muita atenção Então, Jânio, nesse contexto, eu digo que eu, como todo o grupo de enfermagem, trabalhou trabalhamos incansavelmente, muitas vezes sem algumas coisas adequadas como deveríamos, até porque não é culpa de ninguém, né? Nos pegou de surpresa, num momento gravíssimo, onde as pessoas adoeciam e precisavam de assistência. Eu digo que foi um grande desafio. Nós tivemos um momento pandêmico desse somente em 1918, com a gripe espanhola, que nós perdemos 50 milhões de pessoas no mundo. Se eu não me engano, 300 mil no Brasil, na época. Então, foram grandes perdas, né? Nós estamos com mais de 600 mil no Brasil já. Né? A pandemia não acabou, né? Nós estamos ainda em processo pandêmico, claro, mais aliviado, mas estamos ainda, né? Já perdemos aqui em Santa Catarina praticamente a população de Orleans, quase 22 mil. Então, isso realmente, assim, de diversas faixas etárias, né? Mas a enfermagem deu o seu melhor. A enfermagem como dedicação, como arte, como cuidado, né? Como cuidado de fato, ela deu o seu melhor. Nós tivemos grandes perdas, né? O Brasil foi um dos países que mais perdeu profissionais de enfermagem na pandemia, né? Isso são dados estatísticos que não nos ajudam, nos entristecem muito, né? Cabem muitas reflexões, inclusive o tema da Semana Brasileira de Enfermagem é a enfermagem frente ao enfrentamento Covid-19, né? O que restou disso, né? O que nós precisamos refletir e lembrar sobre essa pandemia tão importante para a classe, né? Digamos que a gente ainda entende que não fomos tão valorizados ainda como deveríamos, né? Sempre fomos taxados de anjos, né? Na pandemia fomos taxados de heróis e heroínas, mas, na verdade, muitas vezes pelo poder público, essa questão da valorização e da própria sociedade ainda não mostrou. E, obviamente, que logo, logo tu vais fazer uma pergunta sobre isso e eu vou dizer por que eu estou dizendo isso agora, né? Então, mas foi um trabalho incansável, né? Tivemos muitos que faleceram, outros que adoeceram, ficaram, inclusive, sequelados da área da enfermagem, né? Mas tivemos as entidades de classe Corém, né? O Conselho Regional extremamente presente, evidente nas lutas da categoria, os próprios sindicatos reivindicando melhorias da classe no momento pandêmico. Então, realmente foi um momento crucial e importante para a classe. Sim. Tá? É bem interessante a tua fala, porque sempre tem aquela desvalorização da sociedade, né, com os profissionais de saúde, com os servidores públicos, de certa forma. E como tu falou, durante a pandemia fomos anjos, fomos aplaudidos, recebemos homenagens, né? Então é importante a reflexão para os nossos internautas que estão aqui, que
existe o pós-pandemia e existe o profissional da saúde, o profissional enfermeiro, enfermeira, que estão aí dando seu máximo, muitas vezes deixando a família em casa para estar dando seu melhor. Então, eu acho que essa valorização ela precisa ser constante, né? Eu acho que essa história ela precisa ser falada, ela precisa ser lembrada. As vítimas que nos deixaram, elas precisam ser lembradas, né? Porque foram pessoas que enfrentaram, que estavam ali lutando, né? Dando seu melhor pelo outro, né? Porque a pandemia pegou todo mundo, né, de certa forma, mas as pessoas, os enfermeiros, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, de certa forma, que perderam sua vida, estavam lá pelo outro, né, não estavam lá... Com certeza. Sim, talvez não tiveram escolha de, não, eu vou ficar em casa porque eu preciso me cuidar e cuidar da minha família. Muitas vezes não. Fica aqui, muitas vezes dormindo em hotel, longe da família, sobrecarregado, né? Já vinha antes da pandemia e com a pandemia mais sobrecarga de trabalho ainda, né? Então, talvez vamos falar um pouquinho da sobrecarga do enfermeiro, né? Que eu acho que pelo menos eu acompanho nas unidades de saúde que eu passo, em Gravatal, em Braço Norte, que eu trabalho, em Gravatal que eu trabalhei, e eu sempre conversei com os enfermeiros, pô, a gente precisa descansar, você precisa tirar um tempo para ti, né? Então, eu acho que como é que você vê a sobrecarga do enfermeiro, né, do profissional da enfermagem nesse ponto? Na verdade, a história da enfermagem é isso. A grande maioria dos profissionais tem dupla jornada. Já vi gente com tripla. Eu já tive tripla jornada. Eu tive dupla e tenho dupla jornada até hoje, né? Eu fui enfermeira do SAMU, eu fui coordenadora de curso, eu fui professora, né? Então, a gente sempre teve, a enfermagem sempre teve dupla, tripla jornada. Porque a gente precisava, inclusive, e precisa, né, receber mais. Às vezes, ganhar um pouquinho mais. E aí, daqui a pouco, tu vai falar um pouquinho sobre essa questão da PL, enfim. Mas essa sobrecarga, a gente sabe que se a gente tivesse melhores condições de salário, carga horária de 30 horas semanais, talvez a gente diminuísse um pouco essa sobrecarga, né? Mas a gente sabe que, por conta dessas demandas, nós ainda não temos, né, a opção de estar num trabalho só, né? E de poder ter aí uma carga horária reduzida, né? Para 30 horas. Essa é a questão. E aí gera o estresse, né? Por isso que vocês, psicólogos, Júnior, os psicólogos são maravilhosos. São profissionais de um grande valor e sempre, né, respeitei e entendo que é um profissional que todos nós necessitamos, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, vai no psicólogo porque tá ficando louco, no psiquiatra. Não, gente, o psicólogo te faz entender o porquê que tu tá aqui, né? Te faz refletir sobre as tuas condutas enquanto ser e o que tu precisa ser para estar melhor mentalmente e, como consequência, fisicamente. Eu acho que o psicólogo te dá muitas reflexões, né? Tanto é que meu filho é acadêmico de psicologia, tá na 5ª fase. Que legal. E eu estou muito feliz porque ele está, assim, se dedicando muito, né? E eu vejo, assim, o psicólogo na pandemia, pós-pandemia, como um profissional de extrema relevância, porque estamos todos muito doentes, né? Em função dessa questão da pandemia, sim, né? Sim. Nos tocou profundamente, né? Mentalmente, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe 2 pontos interessantes, assim, né? Interessante usar esse termo, assim, ela abriu os olhos da sociedade pro enfermeiro, né? E para a psicologia também, né? Então, a gente vai ter agora um período de pós-pandemia, as questões de ansiedade, depressão estão surgindo em maior casos. E aí a gente vai ver aí também questão de lutos mal elaborados, né, tentativas de suicídio. Então vai ter toda uma preocupação com a saúde mental nos próximos anos, né? E aí a gente vai ter que tá trabalhando sobre isso na questão do cuidado. E um outro ponto que tu traz justamente é isso, assim, porque o psicólogo também tem colegas que têm dupla jornada, né? E porque vamos pensar numa questão financeira mesmo, assim, né? Então, o psicólogo tem seu consultório, trabalha no município de manhã, no município à tarde. Eu mesmo já fiz isso num certo momento. Trabalhava de manhã em Gravatal, à tarde em Braço Norte. E hoje estou só em Braço Norte e com consultório. Mas também tem essa necessidade dessa dupla jornada, né? Então, talvez a gente possa pensar na questão dos PLs ali, que são os projetos de leis que a gente está aguardando. E eu acho que, recentemente, a gente teve um avanço na questão do piso salarial da enfermagem. E eu não sei se a enfermagem já ganhou as 30 horas, algo assim. Não, ainda não, né?
Como é que tu avalia assim, as 30 horas, né, e o Bem, Júnior, piso salarial que está... O piso, né, já foi votado pelos deputados, pelos senadores. Falta o nosso grande presidente Bolsonaro assinar. Tomara que assine, né? Pelo que eu vi, inclusive, de algumas informações na rede social, ele se mostrou aberto para assinar. Eu acompanhei alguma coisa assim. Mas é claro que não é só essa questão, porque também ele fez até, inclusive ele coloca ali uma análise muito importante e criteriosa, porque precisa de dinheiro para pagar. E da onde vão vir esses recursos? Então, um outro debate, um outro projeto de lei que já está tramitando, que já tramitou também, assim, da onde serão retirados os recursos para pagamento desse aumento salarial dos enfermeiros, do piso, né? Que o piso é 4.754, uma coisa assim, 4.000 e pouco, o piso, né? E, então, há a preocupação dos hospitais filantrópicos e tudo sobre essa questão, né? Mas eu vejo que o presidente deve realmente assinar, né? A minha opinião, pelo que eu tenho percebido nas redes sociais, pelo que ele tem colocado, né? O grupo lá dele de discussões. E a outra PL é exatamente descobrir aonde, né, vão se retirar os recursos. Em relação às 30 horas, essa não foi votada ainda. Ela já foi... Eu já tenho, agora em dezembro, 38 anos de profissão. Desde que eu era acadêmica, então isso mais de 40 anos, eu lembro da luta das 30 horas. Tá? Não é uma luta recente, com certeza. E seria o próximo passo. Nós tivemos agora alguém que também, um pouquinho depois do piso, já quis retirar da gaveta, mas alguém colocou de volta, né? Então, nós temos que esperar um pouquinho para ver se a gente consegue, aí, junto com o piso, também as nossas 30 horas semanais. Vamos torcer para que a gente consiga, né, o piso salarial dos enfermeiros e enfermeiras. Vamos torcer que avance, né, na questão das 30 horas também, que as 30 horas, essa questão de repouso, sim, né? São 10 horas para repouso. E a psicologia está na mesma luta, né? Está na questão do piso salarial e das 30 horas. Aconteceu algo interessante no Rio de Janeiro, né? Um piso estadual para os psicólogos no Rio de Janeiro. Sim. Né? E tinha um movimento também não sei como é que está, em Santa Catarina, que era um movimento entre os sindicatos, os conselhos de psicologia na época, que era um piso salarial para os profissionais de saúde, estadual. Entraria nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, enfim. Eu não sei como é que está essa discussão nesse momento. Mas, enfim, vamos torcer para que a questão dos pisos salariais seja aprovada, né? Mas eu acho que também a gente precisa conscientizar a sociedade da valorização humana com o profissional da enfermagem, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que quem vota somos nós. Sim. Né? Quem escolhe os deputados e senadores somos nós. Então, nós temos que estar sempre lembrando disso, né? Muitas vezes dizem, porque o presidente não votou. Não estou aqui querendo defender o presidente, não estou falando de partido político aqui, mas o presidente assina ou não. Mas quem define é deputado e senador. Sim. São eles que têm a caneta na mão. Sim, sim. Então, são eles que devem ser pressionados, né? Sim. E quando eu falo na valorização da sociedade, o que eu trago é justamente aquela questão, né? Muitas vezes a gente vê a população, pessoas, né, entrando nos postos de saúde xingando o enfermeiro, culpando o enfermeiro, querendo que o enfermeiro resolva aquela questão, né? E pelo menos onde eu presenciei essas cenas, eu sei que a enfermeira é super dedicada, super competente e está ali sempre ajudando, mas existe essa pressão da sociedade também que às vezes vai descontar lá no posto de saúde. Como é que tu avalia isso? Então, eu vejo por dois lados importantes, né? Primeiro, eu vejo que a gente vive numa população ainda com pouca formação, a questão social e cultural ainda baixa em muitos locais, né? E as pessoas não têm aí a compreensão da complexidade que é desenvolver um trabalho dentro de uma unidade de saúde. A gente entende isso. E a gente respeita. Agora, sempre lembrar que a enfermagem é sempre aquela que está na linha de frente dentro da unidade de saúde. Né? Nós temos, às vezes, alguém na recepção, né? E que eu sempre digo isso para os meus alunos, porque acolher, que é uma palavra que eu acho que às vezes fica muito mais para o psicólogo, mas o enfermeiro já abraçou também essa palavra,
esse comportamento, né? Essa ferramenta tecnológica que a gente chama, que é o acolhimento, né? Que é o que a gente chama dentro da atenção primária como uma tecnologia leve de atuação dentro da atenção primária. O acolher é importante, né? Então, muitas vezes o indivíduo chega à unidade de saúde, mas ele não encontra um acolhimento devido, né? Por N questões, às vezes de estresse da equipe, as pessoas às vezes não conseguem dar conta das respostas que as pessoas vão lá. O que eu sempre oriento para as pessoas? Nem sempre a unidade de saúde tem tudo aquilo que o indivíduo vai precisar. Mas a forma de você abordar ele, a forma de você dizer um não, muitas vezes pode ser um sim. Então, toda a forma de você se expressar com o usuário é de extrema relevância. Se você explicar a ele por que aquele procedimento, aquele profissional, aquele atendimento que precisaria ser dado não está disponível naquele momento, se você explicar a ele de uma forma humanizada, eu tenho certeza, Júnior, que esse paciente não vai brigar, não vai xingar, ele vai até agradecer. Então, há sempre que se lembrar de que nós não podemos jamais retrucar, né? Jamais fazer igual, muitas vezes, ao que o paciente. O paciente chega a gritar, o paciente chegou aqui gritando comigo, eu também já gritei com ele. Bem, se você desenvolve, como profissional de saúde, essa conduta frente ao indivíduo, você não é diferente dele. Então, a gente não pode cobrar essas posições, né? Então, claro que ninguém tem sangue de barata, às vezes, que dá vontade de pegar no pescoço, dá. Essa é uma realidade. Mas nós temos que entender que o indivíduo merece toda a atenção, todo o respeito, e cada vez que ele estiver na unidade de saúde para desenvolver algum tipo de conduta, de cuidado que ele precisa, nós precisamos saber acolher esse paciente. Acho que né? Eu sei que isso acontece até muitas vezes, né? Mas nós temos solicitado muito, assim, a nível de formação, que isso não aconteça, para que o nosso paciente seja, o nosso cliente, seja muito bem cuidado, né? Que é a essência da nossa profissão. Sim, porque muitas vezes é como eu falei, ele está numa situação difícil e às vezes acaba descontando aquela situação no primeiro lugar que aparece. E aí ele encontra uma equipe, né, num SF, um posto, alguém que responde da mesma forma e aquilo gera um atrito. Exatamente. Então eu acho que a primeira coisa é acolher, ouvir, escutar, e depois, espera aí, vamos tentar ajudar de alguma forma e vamos tentar resolver teu problema da forma que é mais rápido possível, assim, dentro das possibilidades, é claro, né, que nem tudo a gente consegue de imediato, né. Então é isso. Vamos dar aqui boa noite pro Giacomo, que entrou. Ana Rosa Catânio, de Gravatal. Olha o que ela colocou para ti. Conheço esta moça da Unibave. Minha filha estudou lá, minha neta continua lá, ótima escola. Acho que eu já estou dando aula para a neta, já estou ficando velha mesmo. Então, aqui colocou a Mônica Pickler, que colocou aqui é a Jamile, orgulho de ser sua irmã. Abraço para a Jamile. Ela tá, eu acho que no da Mônica, isso. Jussiane Camilo Palminhas, Lorena Palminhas. Aqui a gente tem, concordo que todos precisam realmente, desde a fase da infância até o idoso. Não sei se ela está falando dos psicólogos aqui, talvez. Né? Mas sim, concordo contigo, Jussiane. A dona Zilda, né? Zilda, que eu adoro demais. Parabéns, Carla, dedicada enfermeira, e parabéns também a todos os enfermeiros pela dedicação, carinho com todos os pacientes. E Rodrigo Veronês, muito boa entrevista. É isso aí. Vamos para os nossos patrocinadores aqui, Xambala Naturais, 3D Telecom, Brat Automóveis, BM Motos, Conecta Informática e Xambala Naturais. Acho que não esqueci de ninguém. Mas estão aqui na tela passando nossos patrocinadores, que eu agradeço de coração. Vamos aproveitar também o momento para trazer nossa próxima entrevistada da semana que vem. Uma outra pessoa que vai estar aqui com a gente, conversando. A Valdirene Dorigon, né? Ela que trabalha no Unibave, é museóloga e diretora do Museu ao Ar Livre. Opa, entrou um negócio aqui. O tema vai ser museus para quê? Né? Lembrando que, se eu não me engano, dia 18 de maio é o dia do museu, e na semana vai ser também a semana do museu, e ela vai estar aqui no dia 19 conversando sobre as histórias dos museus. Tony Cascais, uma grande reportagem, sem dúvida nenhuma. Então é isso aí. Carla, como é que tu vê hoje, né,
os desafios da enfermagem, né, da profissão enfermagem, para os próximos anos. Assim, como é que tu vê o caminhar da profissão? Então, é muito promissor. É claro que a gente não pode deixar de renomear essa questão do piso salarial. Continuar com a luta das 30 horas. E sempre lembrar que quando você fala de enfermagem, você fala de ciência, de pesquisa, né? De empreendedorismo. Então, a enfermagem tem aí um grande nicho para evoluir cada vez mais e ser cada vez mais autônoma, né? Nós temos enfermeiros nas unidades hospitalares, enfermeiros assistenciais. Temos enfermeiros que são gerentes de serviço, que trabalham toda a gestão do serviço e do grupo de enfermeiros. Temos enfermeiros que trabalham na atenção primária, tanto assistenciais, tanto quanto gerentes de serviço. Temos enfermeiros com as suas empresas que trabalham tanto a questão de assessoria, auditoria, enfim, é um grande nicho de mercado. Então, a enfermagem eu vejo como sempre uma profissão futurista, ela vai estar sempre na mídia, eu digo no sentido de que não existe cuidado sem enfermagem. Eu sempre digo, e os meus colegas médicos sabem disso, às vezes faço brincadeira. Por que eu estou referenciando médico? Porque eu sempre digo que nós dizemos, né? Essa frase não é minha, eu multiplico ela, que o médico, ele trata os pacientes muito bem, por meio do diagnóstico, né? Do tratamento, da recuperação do paciente, mas a enfermagem cuida, essencialmente cuida. Cuidar significa se envolver mais. Mas por que tem essa diferença? Porque o médico, ele vai lá, prescreve, né, avalia o paciente, prescreve a sua medicação, porque ele tem os outros afazeres, os outros compromissos. A enfermagem continua com o paciente. A enfermagem fica, às vezes, 12 horas com o paciente, né? Durante toda a noite com o paciente. Acorda o paciente para várias coisas, inclusive para tomar o remédio, um curativo que precisa ser trocado, uma mudança de decúbito, eu digo um paciente dentro da área hospitalar, né? Então, a enfermagem, ela tem esse olhar mais abrangente, mais holístico. E é uma profissão futurista porque em nenhum lugar conseguimos substituir essas mãos. O cuidado é feito pela enfermagem. Então, ela é uma profissão futurista, sim. Ela vai estar sempre presente em todos os lugares. E cada vez mais abrindo espaço para lugares que até então não se imaginava, né? Nós temos enfermeiras hoje, empreendedores que estão desenvolvendo nos municípios apoio para recursos de projetos do Ministério da Saúde. Enfermeiras que só fazem isso, que tem empresas que desenvolvem isso. Enfermeiras auditoras que auxiliam os hospitais a buscar recursos e a melhorar a sua questão dos recursos dentro do âmbito do SUS ou dos planos de saúde, por meio dos prontuários e das evoluções de enfermagem, enfim, né? E sempre lembrar da qualificação do serviço. Eu vivi um momento, há 38 anos atrás, que hoje não tem mais. Júnior, eu sou uma enfermeira que fez injeção com seringa de vidro. Eu usei agulha de metal, no qual a ponta dela era romba, e a gente usava uma liminha para poder deixar ela bem boazinha, para quando espetar no músculo, não arranhar o músculo. Eu sou dessa época, de seringa de vidro. Né? Hoje, meu Deus, não existe mais isso. Tudo descartável. Né? Eu sou da época que se reesterilizava butterfly para pegar a veinha do paciente, para colocar o soro. Se reesterilizava equipo. Então, são coisas que hoje a gente não, graças a Deus, estamos evoluindo e muito, né? E não só nessa questão de materiais e equipamentos de uso, mas sim do nosso processo de trabalho. O enfermeiro tem se modificado sensivelmente, né? Nós temos enfermeiros importantíssimos em todas as áreas. O enfermeiro hoje é gestor, é secretário municipal de saúde, né? Ele trabalha em grandes hospitais, gerencia, administrador de gerência hospitalar, né? Auditor hospitalar, ele está em todos os segmentos. Agora, eu sempre dizer que o enfermeiro assistencial é aquele que está lá na cabeceira para desenvolver o melhor cuidado.
E esse também é de extrema relevância. Obrigada. Muito bacana, né, o que a Carla trouxe aqui pra gente. E vamos ver aqui quem é que mandou o recado aqui. Lorena, parabéns, Carlinha, excelente entrevista. Sempre aprendendo com você. Lorena continua aqui, mais um comentário. Júnior, parabéns, muito orgulho de você. Forte abraço. Lorena foi coordenadora do curso de Psicologia da Unibave. Minha professora também e grande pessoa. Elia Zomer, dona Elia, abraço, né? Parabéns para Carla, ótima entrevista. Parabéns, Júnior, pelo programa, muito bom. Continua assistindo, dona Elia. Semana que vem a gente vai conversar sobre os museus aqui, né, no nosso podcast. Para nós finalizar então, Carla, vamos deixar aqui, né? Eu sei que o tempo é corrido, tem compromisso na Unibave ainda, né? Então agradeço a tua participação, né? Vai dar aula ainda hoje, na Semana Acadêmica. Isso. Semana acadêmica. Como é que tá a Semana Acadêmica? Última perguntinha assim, como é que tá? Vamos falar a Semana Acadêmica começou ontem, né? De 12 a 20. Ela começou dia 11, né? Até por questão de espaço lá, para arrumar o espaço. Mas ela foi rica. Ontem nós tivemos uma fala com o tema central pela presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Seção Santa Catarina, doutora Jussara Guemartini, que foi extremamente importante, muito reflexiva. O centro de vivências ficou lotado, assim, dentro do grupo de enfermagem, mais de 120 pessoas, nós temos entre alunos da graduação em técnica de enfermagem. E assim, muito bacana esse primeiro momento. Hoje nós temos um grupo muito bacana falando sobre a gestão da enfermagem na atenção primária, inclusive com a presença da coordenadora regional de saúde de Criciúma, que eu agora esqueci o nome dela, deu branco. Ela foi secretária até de Gravatal também, a Fran. Franz, né? Isso. Ela vai estar também hoje, né, ali na Semana Brasileira. Na semana que vem nós teremos mais 2 dias, inclusive num dia nós teremos a fala de uma conselheira do Conselho Federal de Enfermagem, que já foi presidente do Conselho Regional de Enfermagem, já foi vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Seção Nacional, que é a Helga Bresciani, uma ícone da enfermagem catarinense. E 2 oficinas, uma falando sobre o Previne Brasil, que é aquele programa novo de financiamento do Ministério da Saúde. O novo PEMAC, né? Nós temos aí como grande orgulho a nossa enfermeira Jaine, egressa do Unibave e já mestranda do curso de enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, falando sobre o Previne Brasil, né? A Jaine Basquiroto, ela é perinha, é daqui, trabalha inclusive na secretaria agora, já era técnica de enfermagem antes, e ela está muito empoderada, foi o tema do trabalho de conclusão de curso dela, e ela vai estar expondo. E eu vou estar dando uma oficina também de suporte básico de vida, né? Trabalhando mais as questões da RCP, reanimação cardiopulmonar, mais OVACE, né, que é a obstrução de vias aéreas, que são 2 procedimentos importantes, né, bem comuns no dia a dia, junto com meu colega, que é técnico de enfermagem e acadêmico de medicina da Unesc, o Marlon Rabelo Amâncio, que é técnico de enfermagem junto comigo no SAMU. Então, nós vamos proceder também essa oficina na semana que vem. Então, muito recheada de coisas muito boas a nossa semana acadêmica. Que saudade de voltar para Semanas Acadêmicas. Vamos ver aqui mais uns comentários antes de finalizar. Parabéns, Carla. Que maravilhosa entrevista esclarecedora. Evânia Cruzeta Mazon. Ana Rosa Catarina novamente. Parabéns, Júnior, pela grande amigão. Deus abençoe sempre. E a dona Elia novamente agradecendo pelo programa. E eu agradeço a todos que estão aqui, internautas acompanhando ao vivo. Lembrando que o programa ainda fica gravado, né? Todos os programas do podcast ficam gravados e são temas bastante relevância. Carla, considerações finais, então, para a gente chegar ao fim. Que conversa maravilhosa, poderia ficar aqui horas e horas conversando, mas, né, infelizmente, precisamos finalizar. Considerações finais, Carla, para os nossos internautas. Eu gostaria de agradecer a todos os internautas também, Júnior, né? O pessoal da Rede Feminina, a dona Elia, a dona Zilda, a todos, né? A Ana Catani, que eu não lembro bem dela, assim, mas com certeza, né? São tantas pessoas. Agradeço pelo carinho, pelas palavras, pelas minhas irmãs, Jamília e Andiara, que estiveram aí também nos ajudando. Lorena, tu és maravilhosa, te amo, te amo, te amo. Sabe que também estás no meu coração. Né? E tantos outros que estiveram aí nos dando né, o ar da graça e escutando, né, aí o nosso momento da enfermagem, né? E agradeço ao Daniel. O Joelson. Ao Joelson, desculpa, Joel, esqueci.
esqueci, são tantos nomes, né? Ao Júnior pela oportunidade de estar aqui na Orleans TV, nesse podcast maravilhoso. Psiu o quê? Psiu Enfermagem hoje, né? Psiu Enfermagem hoje. Então, muito legal. Que esse programa tenha sempre muito êxito. Parabéns pela iniciativa de vocês, né? E vocês, assim, ó, uma grande competência, pelo que eu já percebi, né? O espaço físico aqui maravilhoso, o envolvimento de vocês. Eu desejo muito sucesso nesse momento de vocês aqui e que dê muitos frutos, né? A Orleans TV Oficial. Agradeço demais pela experiência de estar aqui e, com certeza, em outros momentos, em outros espaços, estaremos sempre à disposição para contribuir com o Orleans TV. Muito obrigada. Que bom, Carla. Agradeço a sua participação. Quero agradecer aqui os patrocinadores, né, que estão aqui auxiliando na programação. 3D Telecom Internet, Braut Automóveis, Conecta Informática, BM Motos e Shambhala Produtos Naturais. Quero agradecer, dar os parabéns e dedicar esse programa a todas as profissionais, enfermeiros e enfermeiras. Nosso agradecimento, né, do programa a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo programa, onde a gente vai estar com a Valdirene Dorigon, aqui falando sobre museu, para quê, né? Para o que o museu, né? Vai ser um programa muito interessante. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira.